Ata da milésima, tricentésima, 31ª, sessão ordinária, realizada em 12 de fevereiro de 2019. Coloco a referida ata em discussão, em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro a ata aprovada por unanimidade. Determina o secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Da ASP de Estância Velha, solicitando o plenário para a realização das reuniões da associação que ocorrerão nas quartas-feiras, das 18 horas às 20 horas, nos dias 27/3, 22/5, 10/7, 25/9, 30/10 e 27/11. O plenário será concedido mediante assinatura do termo de responsabilidade de concessão. Bom, nesse momento, então, nós vamos passar para mais uma deliberação do plenário. Conforme o nosso regimento interno, todos os casos omissos dentro do nosso regimento interno, ele está previsto que deve ser decidido pelo plenário, ou seja, pelo coletivo entre todos os vereadores. Como no nosso regimento interno não dispõe sobre o uso, em que momento o presidente ou a presidente da casa faça uso da palavra livre, e até no início do ano eu tinha feito uma solicitação para a nossa assessoria jurídica, que teria colocado que eu poderia usar ou no início ou no final. Isso não está disposto dentro do nosso regimento interno, e até foi uma colocação da colega vereadora Márcia, né, na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, ontem à tarde, da presidente ou do presidente participar do sorteio da palavra livre, né? Acho que isso é justo, né, é cabido, porém, a gente, como isso não está incluso no nosso regimento interno, a gente precisa passar por deliberação do plenário. E assim fica determinado, depois a gente emite uma resolução e isso fica de forma permanente, até que seja novamente revisto ou passado por nova votação, se for o caso, né? Então, nesse momento, eu não sei se alguém quer discutir alguma questão sobre o tema, quer falar alguma coisa? Não? Então, eu vou passar para a deliberação do plenário, através de votação. Então, quem for favorável à participação da presidente ou do presidente da Câmara de Vereadores no sorteio da palavra livre, nas sessões ordinárias, quem for favorável à participação do presidente no sorteio, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Entendido? Todo mundo é favorável. Acho justo, né? E de igual maneira para todos. Então, declaro aprovada por todos os vereadores por unanimidade. Gostaria que constasse em ata, nominalmente, o nome de todos os vereadores que votaram a favor, e assim será. Na sequência, a gente emite, então, uma resolução de que, a partir de agora, então, a presidente vai passar, a partir da semana que vem, ser incluída no sorteio da palavra livre. Ok? Passamos, então, para a ordem do dia. Solicito que o secretário faça a leitura dos pedidos de providência e pedidos de indicação. Pedido de providências número 43, 44, 45, 46, 48, 51 e 52 de 2019, autor vereadora Veridiana Monteiro. Pedido de providências número 47, 49 e 50 de 2019, autor vereador Carlos Boni. Pedido de providências número 53 e 54 de 2019, autor vereador Euclides Tizian. Pedidos de indicação. Estância Velha, RS, 14 de fevereiro de 2019. Indicação número 13 de 2019. Euclides Tizian, vereador com assento na Câmara de Vereadores de Estância Velha, Rio Grande do Sul, nos termos autorizados do artigo 197 do Regimento Interno, vem propor indicação pelas razões que abaixo segue. A presente indicação tem por intuito que o Poder Executivo
faça um estudo de viabilidade para demarcar uma faixa exclusiva para ciclistas na Avenida Presidente Vargas, onde a mesma é interditada para o fluxo de veículos automotores. Tal indicação faz-se necessária, tendo em vista que no local acima mencionado há grande circulação de pessoas caminhando e correndo, sentadas tomando chimarrão, além de crianças brincando. Ao anoitecer, constata-se um número elevado de ciclistas naquele local. Alguns circulam em alta velocidade e empinando suas bicicletas, o que pode ocasionar um grave acidente, pois uma bicicleta pode se chocar contra um transeunte. Como forma de ilustração, segue abaixo o modelo de demarcação, sendo que se apresentava para o momento, renova votos de estima e apreço, Euclides Tizian, vereador do PT. Indicação número 14 de 2019. Estância Velha, Rio Grande do Sul, 14 de fevereiro de 2019, autor o vereador Carlos Boni. Pelo presente expediente, o vereador que abaixo subscreve vem à presença de Vossa Excelência propor indicação conforme segue. A presente indicação propõe que seja feita uma cerca delimitando a área da pracinha de brinquedos da Escola Municipal Presidente Kennedy, localizada na Rua Teresina, no bairro Lago Azul. Sugiro também que seja instalado um portão de acesso aos alunos e outro portão de acesso à comunidade durante o período de aula. Este portão ficará restrito à comunidade escolar e só será disponibilizado para a comunidade do bairro nos finais de semana, no final de tarde após o término das aulas e no período de férias escolares. Reforçando que com o cercamento desta área, a pracinha poderá ser utilizada pelos moradores da região e não serão somente as crianças beneficiadas. Toda a família será impactada positivamente, pois terão uma opção de lazer perto de casa, com oportunidade de interagirem com outras pessoas. Precisamos levar em consideração que nem todas as famílias têm condições de sair nos finais de semana para passeios que necessitam de investimentos. Por isso, opções perto de casa para sair da rotina e distrair as crianças são fundamentais. Assim sendo, certo da atenção e acolhida da proposta, renovamos os votos da mais elevada estima e consideração. Autor, Carlos Boni, vereador do PDT. Todos os pedidos serão encaminhados, então, ao Executivo. Solicito ao secretário que faça a leitura dos projetos a serem votados. Projeto de Resolução número 001 de 2019 do Legislativo Municipal, Mesa Diretiva, que dispõe sobre o protocolo de documentos na Câmara Municipal de Vereadores de Estância Velha. Solicito que o secretário faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 9 de 2019, de expediente número 2 de 2019, da Comissão de Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, o projeto de resolução número 1 de 2019 está apto a ser votado. Coloco o projeto de resolução em discussão. Algum vereador? Por favor, vereadora. Senhora Presidente, colegas vereadores, colegas servidores da Casa, todas e todos aqui presentes, uma boa noite. Senhora Presidente, em relação a esse projeto de resolução, gostaria de deixar registrado na sessão de hoje a minha manifestação em relação a este documento, a este projeto. Ontem comentei isso, né, na nossa reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Penso que para aprovar este projeto de resolução, precisaríamos saber qual é o impacto que está causando para ver a mudança da forma como estava sendo feito até agora, porque temos algumas dificuldades, Presidenta, na assinatura, em protocolar, em assinar os nossos documentos quando chegam a esta casa. Falei, inclusive, do meu
trazendo o meu exemplo, né? Eu sou trabalhadora da Prefeitura Municipal, atuo 40 horas numa unidade de saúde e muitas vezes encaminho os meus projetos, encaminho os meus pedidos por e-mail, né, a esta casa. Então, nem sempre tenho tempo hábil de vir aqui para assinar os meus projetos e os meus pedidos. Então, desta forma, não estou manifestando aqui que sou contra, né, o projeto da resolução, mas pelo que eu percebi ontem também na fala de alguns colegas vereadores, de que ele acaba prejudicando um pouco, vai acabar prejudicando um pouco o andamento dos nossos trabalhos, né, e dificultando muitas vezes de que estes projetos subam a este plenário para leitura. Então, só gostaria de deixar minha manifestação aqui, né, e reforçar de que, neste momento, penso que não seria tão importante, né, trazer esta pauta, até porque, pelo que percebi também dos servidores da casa, não me parece que causa muito transtorno os vereadores assinarem os seus projetos e os seus pedidos, inclusive na própria sessão. Então, era essa minha manifestação que eu gostaria de deixar registrada aqui na noite de hoje. Muito obrigada. Mais algum vereador? Saci. O vereador Lotário. Excelentíssima presidente dessa casa, secretário Diego, mais vereadores, funcionários, nosso jurídico, vereadora Márcia, demais pessoas que nos visitam, nossa imprensa, através do Jornal RS, obrigado, e aquelas pessoas que nos assistem pela internet. Eu, na verdade, não foi apresentado, que nem a vereadora falou, por que isso, mas eu acredito que quando chega segunda e terça-feira, aglomera muito os pedidos e o pessoal se atrapalha um pouco, que normalmente são feitos em segundas e terças ainda. E terça nem deveria, de repente, pelo correto, no mesmo dia, né? Mas a senhora pode, de repente, vereadora, deixa um documento assinado, porque eu acredito que protocolar um documento sem assinatura fica meio contramão, né? Quando vai se protocolar um documento, ele tem que ter assinatura. Entende? Não é vir aqui terça de noite e assinar o documento. Seria só por isso, eu acho. Eu acho que não vai mudar em nada, vereador. A senhora pode sim. Deixa o documento assinado e manda as gurias preencher. É válido, é válido. A senhora confere. Era essa a minha decisão, Vereador? aceito dessa resolução. Muito obrigado. Vereador Saci. Bom. Só uma questão aqui de ordem e esclarecimento. De acordo com o regimento interno da casa, não é permitido a parte na discussão dos projetos, a não ser que seja vereador do mesmo partido. O a parte só é dado na palavra livre. Então, a partir de agora, a gente vai começar... Na verdade, eu não escutei, você não tinha dado. Foi que ele pediu? Não vi, por Deus, não escutei. Não. Capaz que não. Certo, mais algum vereador? Por favor. Vereador Valdeci. Cumprimento a senhora presidente, então, vereadora Veridiana, demais vereadores, vereadora Márcia, funcionários da casa, doutor Felipe, pessoas que nos visitam. Eu gostaria de cumprimentar o Nina, em nome dele a todos os representantes executivos, o Roquenbach, Paulinho Pedroso, um grande amigo presente, a Luana e seu esposo de volta na casa, né, sejam bem-vindos. Em nome de vocês a todos, então, presentes. Eu já vim para a discussão, na verdade eu queria só comentar, Saci, o seguinte, a terça-feira já não é mais aceito, né, que seja protocolado, né, nada, nem pedido. Então eu entendo que, tendo muitas vezes, no meu caso, eu trabalho em obras também, nem sempre eu consigo na segunda ou na terça vir até o horário, né, ou seja, antes para protocolar.
ou para assinar antes de ser protocolado. Eu acredito que não teria problema. No meu entender é tranquilo, sempre foi, deu certo. Eu acredito que se não der, já não é protocolado mais na segunda, aliás, na terça, até a segunda acho que está bom, está tranquilo. O que não poderia mesmo é nós pegar e trazer pedidos de providência ou indicação para o pessoal fazer na terça-feira. Realmente, antes era feito nessa. Eu lembro que em 2012, chegava 10 minutos antes ali, o povo da Ilaida e saía correndo aqui de cima do plenário fazer pedidos para nós. Eu dizer para nós, eu até não fazia isso, mas era nós, vereadores. Então, não é justo. E por isso, então, eu também acho que, claro, se chegar alguém de determinada situação, se deve, sim, chamar atenção. Agora, muitas vezes, o próprio executivo trouxe para nós aí, veio com documentação, projetos em cima da hora e nós fizemos. Se nós aqui também começar a fazer da mesma forma, claro que fica chato, né? Então, nós pegar e deixar sem assinar. Mas acredito que não precisaria ser desta forma, até porque muitas vezes na segunda-feira o cara não está. Eu sou um que muitas vezes eu não estou na segunda-feira aqui e preciso fazer um pedido de providência, uma indicação, e aí para assinar, então seja protocolado e posso assinar na terça. Então, por isso o meu voto seria contra hoje. Obrigado. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Vereador Carlos Bono. Boa noite à presidência, aos colegas vereadores, aos colegas da casa, às pessoas aqui presentes e às pessoas que nos assistem aí nas redes sociais. Basicamente, em relação a esse projeto, colega, como a gente falou, muitas vezes acaba, o próprio colega Saci falou, já ano passado foi dito para que não se fizesse nada na terça-feira, né? Para não estar complicando o processo, já estão organizando a sessão e tudo mais, o pessoal da casa, e aí, no final das contas, às vezes fica complicado. Me parece perfeito, foi aprovado ano passado, dentro daquilo que nós conversamos, show de bola. Desse modo, né, como está proposto aí, que me parece que vai dificultar, na minha humilde opinião. Contamos esse ano com uma colega nova, a Mariana, entendeu? Ela está fazendo de um sistema diferente, que está sendo muito bem aceito, ou seja, a gente faz um encaminhamento para ela, por WhatsApp, eu já fiz encaminhamento até pelo Mensages, enfim, a gente faz o encaminhamento para ela redige o documento, salva em PDF, envia o documento para nós em PDF, para que a gente possa analisar se o documento está bem redigido, se a gente quer... Bem redigido não, desculpa, não é essa a expressão, que com certeza está sempre muito bem redigido. Mas eu digo se está de acordo com o pensamento do vereador requerente. Então, a gente faz qualquer atualização, normalmente, em 99% dos casos, o documento vem perfeito, muito bem redigido, ela já pesca logo a nossa ideia, transmite para o papel, provavelmente em contato com os colegas também, com o auxílio do Dr. Felipe, enfim, outros colegas, consegue esmiuçar bem o que nós estamos buscando naquele documento. Aquele documento fica pronto, já pode ser protocolado, já fica todo resolvido. Fica faltando a assinatura do vereador, ou seja, nós já demos o aval, já foi dado o aval, já foi dado o ok, né? Até o ano passado não era feito dessa maneira, né? A gente, quando passava aqui na casa, ou quando vinha na casa, ou quando vinha receber alguém, a gente passava e já conferia. Até a colega Mana está aí. Nós fazíamos dessa maneira, né? Então a Mana pegava nós pelo braço, ó, vem aqui, vamos dar uma olhada nos documentos e tudo mais, e a gente fazia isso aí. Nesse ano está sendo até mais fácil ainda, já vinha sendo muito bem feito, agora está sendo melhor ainda. Ela já nos envia, aonde quer que estejamos, seja dia ou seja noite, a gente já confere a documentação, envia, dá o ok e fica pronto. Então, eu não vejo como poder ser mais fácil e mais rápido do que isso. Questões internas da casa, né, para agilizar o processo, eu vejo bastante cômodo e bastante fácil e bastante prático do jeito que está funcionando. Deixo aqui meu agradecimento à colega Mariana. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Não. Coloco, então, o referido projeto em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro o projeto aprovado por maioria, em votação única. Solicito ao secretário que faça a leitura do próximo projeto.
PL 002 de 2019, do Executivo Municipal, que abre crédito adicional especial no valor de R$ 100 e dá outras providências. Solicito que o secretário faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 4 de 2019, do expediente número 3 de 2019, da Comissão de Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, o PL 002 de 2019 está apto a ser votado. Coloco o projeto em discussão. Algum vereador gostaria de se manifestar? Ninguém? Em votação. Quem for favorável permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro o projeto 002 de 2019 aprovado por unanimidade em votação única. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto seguinte. PL 003 de 2019, do Executivo Municipal, que autoriza a concessão de auxílio ao Concepro para aplicação na sede da Brigada Militar Estância Velha e aquisição de bens necessários à referida corporação e dá outras providências. Solicito que o secretário faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 5 de 2019, expediente número 4 de 2019, da Comissão de Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, o PL 003 de 2019 está apto a ser votado. Coloco o referido projeto em discussão. Em votação. Quem for favorável permaneça como está, que for contrário que se levante. Declaro o projeto 003 de 2019 aprovado por unanimidade em votação única. Antes de dar sequência ao novo projeto, gostaria de cumprimentar aqui o Ciro Ferreto, que já foi presidente também dessa casa. Muito bem-vindo, Ciro. E a vereadora Neila também. Uma vez a vereadora, sempre vereadora, né, mana? Sejam bem-vindos. Por gentileza, secretária, dê continuidade à leitura dos projetos. PL 004 de 2019, do Executivo Municipal, que abre crédito adicional especial no valor de R$ 30 mil e dá outras providências. Solicito que o secretário faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 3 de 2019, do expediente número 5 de 2019, da Comissão de Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, o PL 4 de 2019 está apto a ser votado. Coloco o projeto em discussão. Em votação. Quem for favorável permaneça como está. Quem for contrário que se levante. Declaro aprovado o projeto 004 de 2019 por unanimidade em votação única. Solicito ao secretário que dê continuidade à leitura. PL 005 de 2019, do Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal número 2.373, de 1º de novembro de 2018, que dispõe sobre a reestruturação e funcionamento do Conselho Gestor do EVTEC, Estância Velha, Parque Industrial e Tecnológico, Engenheiro José Portela Nunes e dá outras providências. Solicito que o secretário faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 7 de 2019, de expediente número 6 de 2019, da Comissão de Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, o PL 5 de 2019 está apto a ser votado. Coloco o referido projeto em discussão. Algum vereador? Não. Coloco o projeto em votação. Quem for favorável permaneça como está. Quem for contrário que se levante. Declaro aprovado o projeto 005 de 2019 por unanimidade em votação única. Agradecemos aqui também a presença da Brigada Militar aqui nessa noite. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto 006. PL 006 de 2019, do Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal número 1985, de 25 de abril de 2014, que altera e consolida a Lei Municipal número 1392, de 30 de dezembro de 2008,
que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com instituições de ensino e com agentes de integração público e privada, objetivando a realização de estágio de estudantes em órgãos da administração municipal e da outras providências. Solicito que o secretário faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 8 de 2019, de expediente número 7 de 2019, da Comissão de Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, o PL 6 de 2019 está apto a ser votado. Coloco o projeto 006 em discussão. Algum vereador? Senhor presidente, por gentileza, eu gostaria de pedir vista desse projeto, né, para melhor análise essa semana, se possível. Sim, será concedido de acordo com o regimento da Casa por 7 dias. Muito obrigado, presidente. Passamos então para a leitura do projeto 008. PL 008 de 2019 do Executivo Municipal, que abre crédito adicional especial no valor de R$ 76.000 e dá outras providências. Solicito que o secretário faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 2 de 2019, de expediente número 9 de 2019, da Comissão de Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, o PL 008 de 2019 está apto a ser votado. Antes de colocar o projeto em discussão, é só para uma questão de ordem. Antes a gente vai votar o projeto 008, porque ele entrou depois nessa casa. Na sequência a gente vai aprovar o 007. Só que para a gente poder aprovar o projeto 007, que trata da contratação e firmamento de convênio, né, junto à segurança pública, para a contratação de serviço penitenciário, a gente precisa aprovar a dotação orçamentária. Então, agora, eu coloco o projeto 008, então, em discussão. Algum vereador? Em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário que se levante. Declaro aprovado o projeto 008 de 2019 por unanimidade em votação única. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto 007. PL 007 de 2019 do Executivo Municipal, que autoriza a realização de convênio com o Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Secretaria de Segurança Pública e da Superintendência de Serviços Penitenciários e da outras providências. Solicito que o secretário faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 6 de 2019, de expediente número 8 de 2019, da Comissão de Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, o PL 007 de 2019 está apto a ser votado. Coloco, então, o referido projeto em discussão. Algum vereador? Coloco em votação. Quem for favorável permaneça como está. Quem for contrário que se levante. Declaro o projeto 007 de 2019 aprovado por unanimidade em votação única. Solicito ao secretário que faça a leitura da moção. Moção 002 de 2019, de apoio do Legislativo Municipal, autores vereadores Diego Francisco e Euclides Tizian, para que seja acolhido o projeto de lei do Senado, número 580 de 2015, que institui a alteração da Lei Federal número 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal, para estabelecer a obrigação de o preso ressarcir o Estado nas despesas com a sua manutenção. Coloco a moção em discussão. Eu gostaria. Vereador Diego. Ao cumprimentar então a senhora presidente, cumprimento do vereador Lotário, vice-presidente, demais vereadores dessa casa, funcionários do Executivo e do Legislativo, a imprensa, Brigada Militar, a todos então que estão nessa noite, muito obrigado pela sua presença, sejam todos bem-vindos. Vou fazer primeiramente uma leitura da moção na íntegra, né, na forma que dispõe o regimento interno do Poder Legislativo de Estância Velha. O que significa essa moção aqui? Considerando que é grave a situação do sistema prisional brasileiro e a principal razão está na falta de subsídios governamentais para mantê-lo,
Considerando que as despesas com assistência material fossem suportadas pelos presos, sobrariam recursos que poderiam ser aplicados em outras áreas, como saúde, educação, a própria segurança e a infraestrutura. Considerando que esta lei deve se aplicar ao condenado que não tem condições econômicas para ressarcir o Estado pelas despesas com sua manutenção, a não ser com o produto do seu trabalho enquanto preso, enquanto aquele que reúne condições econômicas, como, por exemplo, os condenados por corrupção, lavagem de dinheiro ou crimes financeiros, devem promover o ressarcimento do Estado, independente das despesas básicas do apenado, previstas no artigo 29 da Lei de Execução Penal. Considerando que somente transferindo para o preso o custo de sua manutenção no presídio é que o sistema penitenciário poderá melhorar e, ao mesmo tempo, por via oblíqua, proporcionar destinação de mais recursos para outras áreas. Volto a dizer, obrigando então o preso a pagar a sua própria despesa na cadeia, a gente sobra mais recursos, sobra mais dinheiro para investir em infraestrutura, segurança, educação e saúde. Essa lei aqui, na verdade, é uma moção, juntamente com o Dr. Felipe, nós estávamos conversando, eu e o vereador Gringo. Cito aqui como exemplo um ex-presidente que nós temos presidiário, que o custo dele é um custo de R$10 mil mensal para nós. Esse é o custo que uma pessoa custa. Então, se ele tem condições, essa moção aqui é para apoiar esse projeto de lei, para que ele pague pela sua despesa, pela sua estadia, nas dependências da Polícia Federal em Curitiba. Então, cito ele como exemplo de tantos outros que tem. Mais 8 funcionários, enfim. É muita despesa, tem muita gente que tem condições sim de bancar e a gente não é necessário estar pagando hotel para presidiário, para bandido, para corrupto. Agradeço então a compreensão e atenção de todos e peço apreciação e aprovação dos nobres colegas. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Vereadora Márcia. Não incomoda. Senhora Presidente, dispenso saudações por já tê-las feito anteriormente. Penso, vereador Diego e vereadora Gringo, ser este um debate importante, mas vou trazer aqui algumas informações sobre este tema. População carcerária no Brasil. Os dados são do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, Infopem, consolidados no ano de 2016. Conforme este levantamento, somos hoje o terceiro país com maior número de presos no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, que está em primeiro, e da China, que está em segundo. A taxa de ocupação dos presidiários no país chegou a 197,4%, ou seja, 726.712 presos ocupam hoje 368.049 vagas, praticamente 2 presos para cada vaga. O último levantamento realizado em 2014 indicava uma população carcerária de 622.202. Houve um crescimento de mais de 104 mil pessoas. Cerca de 40% são presos provisórios, ou seja, ainda não possuem condenação judicial. Mais da metade dessa população é de jovens, de 18 a 29 anos. Os crimes relacionados ao tráfico de drogas são os que mais levam pessoas às prisões, com 28% da população carcerária total. Somados, roubos e furtos chegam a 37%. Homicídios representam 11% dos crimes que causaram a prisão. O Infopem indica que 4.804 pessoas estão presas por violência doméstica e outras 1.556 por sequestro e cárcere privado.
crimes contra a dignidade sexual levaram 25.821 pessoas às prisões. Deste total, 11.539 respondem por estupros e outras 6.662 pessoas por estupro de vulnerável. Perfil dos presos. Do universo total de presos no Brasil, 55% tem entre 18 e 29 anos. Quanto à escolaridade, vereador Diego, 75% da população prisional brasileira não chegaram ao ensino médio. Menos de 1% dos presos têm graduação. No total, há 45.989 mulheres presas no Brasil. Cerca de 5%, de acordo com o Infobem. Dessas prisões, 62% estão relacionadas ao tráfico de drogas. Quando levados em consideração somente os homens presos por esta mesma condição, o percentual é de 28%. Trouxe esses dados, vereadores, acerca do tema da moção, para pensarmos que a realidade não mudará com lei que obriga quem for condenado e encarcerado a pagar pela sua estadia na cadeia. Temos verdadeiras masmorras medievais que chamamos de prisão, no nosso estado e país afora. A maioria esmagadora dos presos, pelos dados que expus, são jovens, pobres e sem escolaridade. Terão condições de pagar ao Estado que os encarcera? A família terá? No que isso ajudará a reduzir a criminalidade? Se trabalharem, não será necessário estrutura de vigilância e outros cuidados? Quem vai cuidar desses presos trabalhando na rua? Investir em educação, em saneamento, em geração de trabalho e renda tem resultado melhor. Mas isso, infelizmente, está apenas no discurso atual dos que estão no poder, ou que ambicionam o poder. O resto, nesta proposição, da qual trata a moção, é mera demagogia. É jogar para a plateia, na direção do senso comum, é mais uma lei cuja aplicação não resolverá em nada o fato de que as prisões brasileiras não transformam, nem melhoram e nem recuperam ninguém. Muito pelo contrário. Muito obrigada. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Vereadora Euclides. Senhora Presidente, membros da mesa, senhores vereadores, vereadora, funcionários da casa, imprensa, pessoas que nós visitamos hoje, a intenção não é condenar alguém, tem que condenar todos os que têm condições de devolver o dinheiro. Por exemplo, o tráfico de droga não é o maior que tem verba, tem dinheiro, vão presos porque tráfico de drogas. Qual é o maior índice de dinheiro que tem o tráfico de drogas? Então, esses devem ter que pagar os custos deles. Não é generalizar ou dizer que um ou outro políticos de diversos setores e pessoas assim as pessoas que têm condições, não é que falou que tem a idade entre 18 e 29 anos. Pobres, esses não têm condições de pagar nada. Mas os que têm condições têm que pagar. Então, acho que não é uma lei, é uma moção que a gente está enviando para o Senado, porque o Senado tem um projeto de lei para isto. Não é nós que estamos tentando um projeto de lei. Nós estamos simplesmente querendo dar um apoio para eles pensar bem e ver se faça essa lei ou não faça. Então, nós queremos
dar um apoio de uma moção para que eles estudem bem o caso e façam o melhor para o Brasil, para melhor a verba que é destinada a isto. Então, seria destinada a certos, que nem saúde, educação. Então, acho que as pessoas que têm condições de pagar, têm que pagar, devolver. Por que fizeram os erros? Então, tem que pagar, não só sendo preso, tem que pagar a sua despesa dentro do presídio. Obrigado. Vereadora Valdeci. Django. Senhora presidente, demais vereadores, pessoas que já cumprimentei antes, gostaria de aproveitar esse momento também para, além de cumprimentar o Diego e o Gringo pela moção. Claro que jamais entrarei nesse embate aí, não também nomearei uma situação que vem o ex-presidente, não, acho que não, nem cabe a mim isso. Até porque sempre eu digo à comunidade, digo a todos que a gente troca ideia e conversa no dia a dia. Eu sou daquela opinião ainda que o delinquente, seja ele qual for, né, por roubo, assalto, né, seja o que for, sequestro, esses crimes aí é um absurdo nós trabalhar, nós estamos com dificuldade na saúde, né, e demais demandas no Brasil, no Estado, nos municípios, para nós pagar esses safados sem vergonhos, né, com dinheiro público. Eu entendo que se tivéssemos no Brasil uma lei que obrigasse o bandido, o vagabundo, a trabalhar, a plantar para comer, que nem a gente trabalhou no interior, na roça, quer comer, vai plantar batata, vai plantar um aipim, que apelidar de aipim para mim é mandioca. Então, vai plantar um arroz, vai plantar um feijão, Daniel. Eu sei que tu também é do interior, tu sabe o que é isso. Bota esse pessoal trabalhar. Eu tenho certeza que eles pensariam 3 vezes antes de fazer qualquer assalto. Dar um tiro num cidadão de bem, num aposentado que ganha aí R$900 por mês, por nada dar um tiro. Então, eu acho que tudo que nós puder apoiar, né, justo com essa moção também, a chamar a atenção de alguém, quem sabe aí nós temos um presidente que, para mim, até hoje eu não tenho que reclamar, do Bolsonaro, está fazendo, no meu ponto de vista, o que tem que ser feito, deve fazer muito mais, assim eu espero. Ou então, comprar vários quilômetros de corrente e botar gringo, e, colegas vereadores, no tornozelo desses sem vergonhas, largar, limpar a rua aí. Os municípios não têm mais condições de pagar empresa nenhuma, estamos quebrados. Isso ajudaria muito no orçamento do nosso município, sim, ficaria para o dinheiro no município. Então, eu apoio sim essa moção por isso. Obrigado. Vereador Geada. Presidente da Casa, colegas vereadores, funcionários da Casa, a todos aqui já citados, a Brigada Militar, a todos que estão nos assistindo no Facebook. Segurança pública. Que bom que a Brigada está aí hoje. E eu vou dizer uma coisa muito simples. A Brigada tem que ter mais poder. Isso é uma vergonha, onde o brigadiano, quando ele vai perseguir alguém, ele vai ter que pensar se ele vai atirar no cara ou não vai, para depois responder um processo. Isso é uma vergonha. Algumas leis que alguns deputados fazem, é vergonhoso. E tudo que foi falado hoje, esses custos são reais. A Brigada Militar faz uma prisão, chega ali na delegacia, faz a ocorrência, tudo direitinho, os caras soltam os meliantes. Mas o que mais me dói e o que mais mexe com a gente são esses vagabundos, ladrão sem vergonha, que roubam milhões da saúde,
e de órgãos públicos, que aí sim morre muita gente sem fazer exame de saúde, porque não tem verba para pagar o exame da pessoa, não tem verba para pagar os tratamentos nas filas dos hospitais. Por favor, só se ater ao projeto. Sim, mas é em cima disso aí, entendeu? Quantas pessoas morrem? Nós temos que apoiar a segurança de todas as formas e exigir condenações mais sérias. Porque chega de brincadeira. É tanto vagabundo que, pelo amor de Deus, é muito, muito ladrão, muito sem vergonha nesse mundo. Obrigado. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Coloco, então, a referida moção de apoio em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro aprovada a moção de apoio por unanimidade em votação única. Solicito ao secretário que faça, então, a leitura dos projetos novos. Projetos novos. Projeto de resolução número 2 de 2019 do Legislativo Municipal. Autores e vereadores: Carlos Boni, Márcia Ribeiro, Valdeci de Vargas, Euclides Tizian, Diego Francisco e vereadora Veridiana Monteiro, que suprime o inciso 4º do artigo 122 da Resolução número 4 de 2018, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores de Estância Velha. PL 009 de 2019 do Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal número 880 de 31 de dezembro de 2003, que atualiza e consolida a legislação que dispõe sobre a estrutura administrativa básica dos serviços municipais e da outras providências, para criar o Departamento de Tecnologia da Informação. PL 10 de 2019 do Legislativo Municipal, autora a vereadora Veridiana Monteiro, que dispõe sobre a retenção de pagamento por parte da administração pública em razão do descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais pelas empresas contratadas. Baixo todos os projetos para a Comissão de Constituição e Justiça e, em seguida, serão analisados também pela Comissão Parlamentar Fiscalizatória aqui da Casa. Esgotada a ordem do dia, dou início à palavra livre. Vossa Senhoria, vereador Valdeci de Vargas, fazer uso. Até que enfim, ficou ligado. Presidente, com a sua permissão, então, os demais já cumprimentados. Cumprimento a imprensa aqui, em especial a Brigada Militar de Estância Velha, onde eu gostaria de dizer, em nome desses dois meninos que representam tão bem nosso município, a satisfação de nós ter um trabalho dentro da Brigada Militar de Estância Velha tão bem enviado. Por mais que a gente entenda da dificuldade dos delinquentes hoje ter armas de maior potência que o nosso pessoal da Brigada, mas eles são os legítimos heróis, eles não se encolhem, eles realmente enfrentam com o que eles têm de melhor, que é a coragem, e botam as suas vidas em cima de uma pistola, de um revólver, muitas vezes, que não tem nem comparar com os vagabundos. Então, quero, em nome de vocês dois aqui, mandar um grande abraço e que Deus sempre proteja e ilumina vocês da nossa Brigada de Estância Velha, porque aonde você comenta com alguém fora dos municípios aqui, isso é verídico. Estância Velha, os vagabundos, eles pensam em 3 vezes antes de vir. Por quê? Porque aqui em Estância Velha, se eles entrarem numa ponta da cidade aqui, nós já estamos esperando eles, nós, eu digo, com orgulho da brigada nossa, esperando eles na outra ponta, ou a guarda também, aonde eu estendo esse elogio à nossa guarda municipal. Posso? Tá? Posso só fazer um comentário? Em cima disso que o senhor falou, ontem nós tivemos mais um ótimo exemplo que pegaram os miliantes lá no Bar das Rosas. Parabéns. Eu ia falar nisso agora, tá certo. Bom, tá aí, mais um trabalho. Então, no dia a dia a gente sabe disso. Então, tá aí meus cumprimentos a vocês e os demais colegas. Mas também vem à tribuna hoje a
comentar da importância do projeto Renova. Eu estive na parte da manhã, passando no Rincão Gaúcho. A gente viu lá, você não mora lá, tá vendo que realmente estão fazendo. Não está indo mais rápido porque a coisa não é fácil, a gente sabe quanto tempo está abandonado, tem muita coisa para fazer. É muito lixo, é muita sujeira, é grama na beirada dos cordão. E espero que realmente se faça esse trabalho em todo o município. O Rincão dos Ilhéus é grande, mas diz, espero que sim, que vai ser feito agora em seguida. Então, estamos lá esperando, ansioso. Já aproveitar, Nina, um pedido também para reforçar, o secretário está ali também. Hoje nós temos essa vantagem de estar todos perto um do outro. A nossa fiscalização continua deixando a desejar e muito. Nesse caso agora, desse trabalho feito, a importância que seria hoje a nossa fiscalização do município, está acompanhando o trabalho e logo em seguida já comentando, alguém falando com as pessoas, com a comunidade, então alertando, onde é limpada a rua, é recolhido entulho, é lixo, é madeira, que seja realmente explicado, avisado, e depois então, se tiver que autuar, multar, né, tem que multar. Várias vezes no Rincão dos Ilhéus foi comentado isso, eu fazia a limpeza no dia seguinte. Cara, sinceramente, dá raiva para a pessoa que está à frente de uma secretaria. Eu sei, Nina, que tu deve passar isso. Você é cobrado 15, 20 dias para fazer uma situação, tu vai lá, resolve, limpa. Tu passa um dia, 2 depois, lá está tudo cheio de sujeira de novo. Então, infelizmente, né, a nossa cultura deve ser, sim, mudada enquanto antes. Mas, para isso, nós devemos fazer com que a nossa fiscalização saia da casa, saia de dentro de casa, saia da toca. Nós temos que ir para a rua. E porque, infelizmente, só vamos cuidar disso quando tiver, né, no bolso o cotoco. Infelizmente é assim mesmo, né? A gente sabe que tem gente que não tem condições de pagar, deve-se achar uma maneira de ajudar, mas eu acredito que aqueles que não têm condições de pagar, que ali deve dar o exemplo. Chama, conversa, né, mas não joga na rua. E, infelizmente, é aqueles que mais jogam na rua. Então, está aí uma oportunidade de nós pegar a fiscalização e partir para cima. E assim, eu quero também dizer que muitas vezes é fácil a gente cobrar, Nina, né, de vocês. Mas eu tenho aqui para te dizer muito obrigado por todos os pedidos que eu pedi para você. Por mais que muitas vezes não conseguiu fazer na hora, no dia seguinte, porque a gente sabe da demanda que é, por isso eu estou te dizendo que entendo perfeitamente. Eu tive à frente da prefeitura, desses trabalhos de cuidar do município, de um bairro, só de um bairro, 3, 4 que eu tinha, eu já me via tudo. Então, parabéns e continua, né, com essa seriedade. Ao menos tu não consegue, tu diz, como tu fala para mim, Django, eu vou ver o que eu consigo até tal dia. É isso aí que a gente precisa, não dizer que faz e não faz, que ainda tem secretarias nossas que ainda faz. Não, eu faço hoje, eu faço amanhã, infelizmente. E não diz para só o vereador, diz às vezes para a comunidade, é para a comunidade. Só um minutinho do meu espaço, presidente, e já vou encerrar. Do espaço de liderança é Sim. concedido. Obrigado. Então, muitas vezes é mais que importante, né, a pessoa entender, né, que não pode tu dizer, olha, amanhã eu tiro para ti, e amanhã tu não vai. A secretaria que tem a responsabilidade, se tu tiver como fazer até amanhã, tu pede 3, 4 dias depois, que pode surgir um imprevisto. É assim que tem que trabalhar. Então, parabéns, espero que os demais também acompanhem muitas vezes o Nina aí. Obrigado, gente, uma ótima semana a todas e todos. Obrigado. Obrigada, vereadora. Vossa Senhoria, vereador Carlos Boni, por favor. Boa noite a todos uma vez mais. Queria começar com uma boa notícia. Estive dando uma olhada no Licitacom. Esse ano nós vamos ter Olimpíadas, porque já foi licitado aí os árbitros e tudo mais, então, para futebol de salão, handebol, voleibol, e, enfim, xadrez, damas, né, a parte da Olimpíada propriamente dita, corrida, e, enfim. Então, nós vamos ter a Olimpíada. Ano passado não tivemos. Espero, é claro, que a gente aproveite aquele campo que nós temos lá no interior do Campo Grande, lá no loteamento dos Cardeais, lá, para que se aproveite aquilo lá, para que se limpe aquilo lá, para que então a gente possa utilizar realmente para fazer a Olimpíada e que a gente não precise ir outra vez a Ivoti,
né, e possa usar o que a gente tem no município. Dando uma olhada agora no Licitacom também, eu tive vendo um contrato, o contrato 35 de 2019, instrumentos musicais. Achei interessante, me chamou a atenção. Instrumentos musicais no valor de 14.750, tinha mais 3 contratos, um no valor de 6.884, outro 6.646 e outro de 10.100. Totalizando aí quase 40 mil reais em instrumentos musicais. Aí, mas não foi isso que me surpreendeu. O que me surpreendeu é que era para a Secretaria da Saúde. O portal da Transparência, lá no Licitacom, está para a Secretaria da Saúde. Então, vamos gastar aí 40 e poucos mil reais em instrumentos musicais. Aí tu imagina, né? A pessoa está lá no soro, não consegue nem levantar o braço, quem sabe a gente dá um trompete para eles, alguma coisa, para animar, né? Enfim, não entendi muito bem. Mas o que me deixou mais intrigado ainda é que é para a Secretaria da Saúde, mas é para entregar na Secretaria da Educação e Cultura. Então, o contrato está sendo feita a licitação para a Secretaria da Saúde, mas no contrato rege que é para ser entregue na Secretaria da Educação e Cultura. E aí, quando eu venho aqui e reclamo do portal da Transparência, que de transparente não tem nada, aí dizem que não, é eu que não sei usar. Poxa, se tu botar lá os dados errados, a única pessoa que, de repente, a menos que esteja escrito em braille, né, a única pessoa que, de repente, vocês vão conseguir enganar um cego. E qualquer pessoa que consiga ler vai entender que está sendo enganado. Então, fica aí. Eu imagino que agora eles vão receber nós lá no hospital tocando uma rumba ou alguma coisa, a orquestra, ou sei lá. Pelo menos vamos alegrar, né? Se bem que disso não pode fazer barulho no hospital. Mas, enfim, seguindo. Ou vamos fundar as duas secretarias, quem sabe né? Pode ser feito aí, a exemplo do que o Bolsonaro está fazendo, vamos fazer uma fusão. Tem um pedido de informação também que foi feito aqui por nós já há mais de 20 dias. A lei diz 15 dias. 15 dias. Está lá, é a lei. Inclusive, há 8 dias atrás, eu pedi para o procurador do município, doutor Leonardo, que estava aqui reunido conosco, porque ainda não tinha vindo o documento, ele disse que agilizar já fazem mais 8 dias. Por quê? Porque uma demanda que não existia, que foi criada na contratação desnecessária de demasiados psiquiatras. E por que não existia? Porque muitos psiquiatras recebiam os pacientes, viam que não era assunto de psiquiatra e encaminharam para os psicólogos, gerando uma demanda de psicólogo. Então, nós contratamos bastante trabalhadores que nós não precisávamos e acabamos gerando uma demanda onde nós não tínhamos pessoal e agora nós precisamos. E aí nós voltamos na situação, que daí nós criamos emergencialmente a contratação, 2 no final do ano passado, e alguém, no seu momento de luz, conseguiu dar uma dispensa aí para uma colega em janeiro, né? E agora nós estamos de novo faltando. Então, contratamos 2 na emergência, aí dispensamos uma, ficamos só com uma de novo, e agora está faltando... Colega vereador, me Pode permita falar, uma colega. parte. Acho importante, né, estar reforçando isso, porque, inclusive, hoje mesmo conversei com a equipe do CAPS, porque falei aqui alguns dias atrás de que profissionais do CAPS que exerciam outras atividades na Secretaria da Saúde, além de atuar especificamente no CAPS. Um exemplo é o NUMESC, que é o Núcleo Municipal de Educação em Saúde Coletiva, uma psicóloga muito ativa dentro do NUMESC, né, ajudando a pensar e a organizar a educação permanente em saúde, e ela teve que se afastar. Né? Ela teve que se afastar antes mesmo de saber da licença dessa outra colega psicóloga. E aí hoje eu voltei a conversar, porque nós precisamos também de pessoal na nossa Secretaria da Saúde para pensar a educação permanente em saúde. Saúde não é só atender as pessoas doentes nas unidades de saúde. Fazer saúde vai muito além de atender pessoas doentes na unidade de saúde. E a educação permanente em saúde ela tem esse papel, qualificar os trabalhadores de saúde para melhor promoverem a saúde da população. Né? Esse é o nosso papel, o nosso trabalho dentro da Política Nacional de Atenção Básica. Vereadora, já cedeu o seu tempo, que é 1 minuto. Só concluir. Então, o que me foi dito hoje? De que foi tirado uma psicóloga e colocado outra, né? E que a situação não melhorou. Então, não consegue dispensar uma psicóloga do CAPS hoje, porque não melhorou, mesmo nós aprovando nesta casa mais 2 cargos de psicólogo. Obrigada. Então, ficamos aí à espera desse documento para a gente poder agradecer a pessoa que teve essa atitude tão honrosa aí de dispensar uma psicóloga quando a gente está precisando. Enfim, vamos aguardar mais um pouco.
Outra licitação em andamento interessante, aí na verdade é uma licitação com 150 itens, mas me chamou a atenção um item em especial. E fiquei muito feliz realmente, porque está sendo feita uma compra de 92 telefones sem fio. Né? Um valorzinho, até o valor não é o mais importante nesse momento, são R$15.000, mas 92 telefones sem fio. Né? Nós temos 9 secretarias, né? 40 e tantas escolas e tudo, imagino que deva... Por que eu fiquei feliz? Porque a gente vê que existe uma luz no fim do túnel, daqui a pouco eles vão começar a se comunicar, porque até agora não existe comunicação. Né? Então, fiquei muito feliz mesmo que vão comprar todos esses telefones. Quem sabe assim melhora o diálogo e consegue, pelo menos, uma secretaria falar o que a outra está falando também, né? Porque a contradição é enorme. Então, meus parabéns aí pela compra de 92 telefones. Eu tenho 2 ou 3 em casa também, se precisar, eu até dou com chip. Tá? Outra coisa importante na questão do ônibus, uma coisa que incomoda, eu estive conversando com alguns empresários, solicito meu espaço de liderança, senhor presidente. Estive conversando com alguns empresários do bairro das Rosas. Obrigado. Do bairro das Rosas, e nessa questão do ônibus, alguns empresários tiveram que modificar o horário da empresa, que saía às 5h30, está começando a sair às 5h15 e às 5h18, né? E quem saía às 5h18 sai às 5, porque o ônibus não espera. Então, eles reclamam que não tem gente para andar dentro do ônibus para pagar. Agora, a empresa daí tem que mudar todo o itinerário, todo o horário dela, todo o esquema dela, como funciona, uma empresa que também paga, contribui com o município, para que o pessoal consiga ir para casa. Gente que vem do Campo Grande, gente que vem do bairro Bela Vista, do Lago Azul, do Rincão, ou que vão e vêm. Eu imagino que a mesma situação dentro desse pequeno polo que nós temos ali no bairro das Rosas, também nós tenhamos em outros locais aqui do município. Ou seja, as empresas têm que se moldar ao transporte. O transporte não fez uma pesquisa, eles não fizeram uma pesquisa do momento e do horário que eles precisam, que tem a maior quantidade de pessoas utilizando o transporte público. Pois foi feita uma pesquisa, eles têm que se adequar a essa pesquisa. Enfim, outras coisinhas. Uma coisinha interessante também, fiquei emocionado, isso é outra coisa que a gente tem que pensar na questão das licitações, lenços de papel, né, porque, de acordo com a lei federal, não é invenção de ninguém aqui nossa, aqui do município, nem de município algum, lei federal, os professores têm direito ao piso. Então, ninguém está fazendo favor nenhum para a classe. Isso é uma lei federal, a questão é que tem um tempo para se adequar, e cada município vai se adequar dentro da sua economia. Isso é lei federal. Mas, de acordo com aquilo que aconteceu, acho que foi numa terça-feira, inclusive até foi interessante que a reunião foi feita numa terça-feira, e assim todos nós que não fomos convidados, não podemos participar também, porque a gente tem sessão. Mas tudo bem. Então, é interessante essa parte aí, que a gente saiba, né, que a gente saiba da importância, né, que o lenço de papel faz nessas reuniões, porque houve uma comoção enorme lá nessa reunião, choros e velas, e é importante a gente saber ressaltar isso, né, para que a pessoa, dali a pouco, não acabe se afogando na próprio veneno. E depois tem a indicação da praça, né, só para nós terminar com uma notícia boa, também nem tudo são mazelas. A indicação da praça no Kennedy, eu tive conversando com a população do Lago Azul e de outros bairros também. O que acontece? Nós não temos condições, segundo a gestão, de fazer mais praças. Ou se vão ser feitas provavelmente da metade do ano para lá, porque ano que vem tem eleição. Né? Infelizmente é assim. Então, o que se sugere? Pois que se faça cercas nas praças que nós já temos no colégio e demos a opção com um portão interno e externo. É hora de aula? Se fecha o externo, se abre o interno, todos os alunos fazem uso da praça normalmente, como sempre fizeram. Final do dia, principalmente no verão, e também nos fins de semana, se fecha o portão interno, se abre o externo, toda a comunidade tem uma praça que já está instalada, onde as crianças vão poder vir brincar, os pais vão poder vir tomar um chimarrão, se socializar. Então, acredito que é uma indicação bastante válida, mesmo vindo da oposição do Boni. Então, fica aí, meu muito obrigado a presença de vocês, hoje presença massiva aí, né? A gente quase não sobrou cadeira, mas a gente está num bom caminho. Uma boa semana para todos vocês. Obrigada, vereadora. Vossa Senhoria, vereador Diego Francisco. Eu dispenso os cumprimentos, então, por já ter sido feito antes. Quero começar hoje fazendo uso da palavra livre
para dizer que sempre rola uma piadinha agora na CCJ, ali na comissão, de quem é que é o primeiro a falar, o segundo, o terceiro, né? Quem é que é o último a falar, os primeiros a falar não gostam de falar. E para mim é diferente, se eu for o primeiro, se eu for o último a ser o sorteio aqui para usar a palavra, se eu tiver que falar alguma coisa eu vou falar. Não importa quem falar depois de mim, doa quem doer, bata quem bater, né? A gente não tem medo do que a gente fala e com certeza sempre vai vir uma opinião contrária. Se tiver direito de resposta a gente vai responder, se não tiver sem problema também. Vamos lá. Quero então parabenizar o secretário do Meio Ambiente, o nome dele, a toda a equipe, né, o setor, pelo PL que nós aprovamos hoje, projeto de lei 007, que a cidade aqui vai receber 10 apenados, né, para trabalhar na cidade. Eles vão receber o Vale Transporte, um valor razoável, um valor bem baixo, na verdade. Isso é bom para ele, porque ele vai se ressocializar, vai ter uma oportunidade, não vai ficar o dia inteiro lá pensando bobagem dentro do presídio. E a cidade ganha também. Ganha a mão de obra que falta, a mão de obra que nós não temos aqui. Então, eu acho que, dando certo isso aí, ainda fica já a indicação aí de que se puder dobrar ou triplicar o número de pessoas, com certeza que a gente quer a nossa cidade uma cidade bonita, uma cidade bem cuidada, e tenho certeza que eles vão poder contribuir com isso. No segundo momento, aqui, quero parabenizar em especial, então, o Sargento Ferreira, Soldado Marrone e Soldado Reis. Poderiam ganhar uma moção aí, né? Mas são todos os dias que tem essas ações, então a gente teria que fazer uma moção por dia para vocês. Pois os três estiveram envolvidos no resgate aqui daquele carro, daquele assalto que teve no bairro das Rosas ali. Aliás, o assalto não foi ali, só a recuperação do carro foi ali. Mesmo com pouco efetivo, mesmo com 3 policiais, ali estavam eles, né? Não fugiram da raia, mesmo trocando tiro, e sabendo que daqui a pouco poderiam não ver mais o seu filho, sua esposa, sua filha, eles estavam ali nos defendendo. E é interessante que na época da eleição eu lembro que teve a promessa do auxílio permanência para valorizar esses caras que aqui nos defendem, né? Quando a gente está correndo para um lado do bandido, lá vem a brigada na contramão correndo atrás do bandido, prendendo ele. Enfim, lembro que lá teve essa promessa do auxílio permanência, que era para atrair mais efetivo, que era para manter os que aqui estão. E no ano passado, já foi o segundo ano, muita correria, muita conversa, muito pedido, muita reunião. Se pagou em dezembro e não se pagou mais. Então fica aqui de novo o apelo ao secretário da administração, à prefeitura, enfim, para que olhe para essa categoria. Não só em época de eleição, mas durante todo o seu tempo de gestão, né? Eles têm trabalhado os 4 anos, e não um mês antes da eleição, apenas. Sobre o projeto Renova, que foi falado aqui antes, eu acho uma baita iniciativa, a cidade realmente precisa desse cuidado, né? As pessoas precisam se sentir bem cuidadas, mas sinceramente eu não gosto muito desse projeto Renova. Até hoje eu tenho pedidos que não foram feitos do bairro das Rosas. Vocês lembram que lá no começo de 2017 a prefeitura lançou esse mesmo projeto, essa mesma ideia, e eu tenho até hoje pedido de calçada que não tem meio fio. Tem até hoje, aí cito aqui já a presença do secretário, aquele valão que fica entre as ruas André Colling Filho e a Arno Kirchner, lá no final, eu acho que é 1º de maio ali, que é para ser. Aquele valão, a última vez que foi roçado, faz uns 4 ou 5 anos. Então é complicado. A rua já não passa mais 2 carros, aquele beco que tem ali, passa um carro só, e o mato está fechando. Então é bacana sim essas ideias, mas a gente tem que cuidar para acabar aquilo que começou. Para não ficar deixando um pouquinho para trás, porque depois é muito ruim a gente parar o que está fazendo e voltar lá atrás, fazer 1, 2, 3 coisas, enfim. E para finalizar, quero falar aqui sobre o PL 006 de 2019. O vereador Dian, colega vereador, pediu vista dele hoje. Já me manifesta aqui, então o meu voto falaria dele antes, mas como não foi a votação, eu manifesto o meu voto contrário, né, para a gente não aprovar esse projeto. Porque esse projeto, o ano passado nós votamos, então, ele prevê que o município contrate até 10% o valor de número de estagiários, o número dos funcionários concursados. Então, se a prefeitura tinha mais ou menos 1.105 concursados, esse projeto de lei autorizava contratar até 110 estagiários. Solicito meu espaço, presidente.
Concedido. O ano passado nós aprovamos um projeto que mudou de 10% para 20% o número de estagiários, que é bastante coisa. Eu lembro que eu fui muito cobrado na época. Eu disse, não, mas quem sabe 10% não dava mais conta, 20% agora vai dar por um bom período, aí a gente não vai precisar tocar nesse assunto. Para minha surpresa, então, está aqui na casa em tramitação um projeto agora que muda de 20% para um número ilimitado de estagiários, né? Então, nós temos aqui mais ou menos, aproximadamente, 1.105 funcionários concursados no município. O número de vagas que nós tínhamos de estagiários era então de 221 vagas para estágio, né? E agora eles querem deixar um em branco, mais um cheque em branco, mais uma carta em branco. E aí você somem agora 221 vezes ali o valor que recebem, é uma diferença. Enfim, o estagiário está ali, ele faz um baita trabalho, ele está aprendendo a trabalhar, ele está contribuindo com o município. Eu aqui elogio e parabenizo a todos aqueles estagiários que contribuem com o nosso município para construir uma cidade melhor. Mas eu acredito que tem estagiário cumprindo a função de funcionário concursado. Dentro de escola, dentro de sala de aula na escola, dentro da prefeitura, dentro de diversas secretarias. Onde deveria de ter um funcionário concursado, tem um estagiário. Vereador Diego, me permite uma parte? Por favor, vereadora. Eu quero citar um exemplo de trabalho de estagiário lá na unidade de saúde que eu trabalho. Nós não temos recepção concursada na unidade há muito tempo. Quem faz o trabalho hoje da recepção e da conta, né, que a recepção é a porta de entrada de qualquer serviço, é uma estagiária de 17 anos, que precisa dar conta de uma demanda de uma unidade de saúde como o Rincão dos Ilhéus. Obrigado, vereadora, pela contribuição. Essas pessoas fazem a diferença na nossa cidade. Eles são guerreiros, né? Muitos estão ali pela primeira vez entrando no mercado de trabalho e eles dão conta do serviço. Agora, antes de eu me despedir aqui, então eu já vou preparar vocês, que alguém aqui em certo momento vai vir aqui, vai dizer que o estagiário tem que aumentar o número, que esse estagiário ele cuida de PCD em escola de aula, que falta gente para cuidar das crianças e, enfim, que tem necessidades especiais. Eu discordo. Eu acho que sim, que realmente precisa um estagiário, precisa um acompanhante de alguns alunos nas escolas, e o mesmo tem diversos casos que eu conheço, que o aluno precisa de um acompanhante exclusivo dentro da sala de aula, mas eu discordo que os 221 estagiários estejam auxiliando quem precise. Tem muita gente aqui que está cumprindo com a função de funcionário concursado e recebendo 1/3, 1/4 do valor. Concede uma parte, colega. Por favor. Conforme a gente comentou ontem com o procurador do município, até para ver um percentual, né? Porque ali fala em segundo grau e acima, né? Técnico e ensino superior. Isso. Hoje, nós teríamos que englobe isso, 65% do pessoal. Então, a gente calcularia aí mais ou menos de 600 até 700 pessoas que eles poderiam contratar tranquilamente aprovando essa lei. Esse cheque em branco seria de, no mínimo, pelo menos mais 500 pessoas, né? Ou seja, um ano antes da eleição, né? Um monte de cabo eleitoral. Agradeço a contribuição, colega vereador. Então, eu me despeço aqui. Desejo uma boa semana a todos. Obrigado pela presença, obrigado a quem nos assiste em casa, pelo Facebook, pelo YouTube, e a todos que tiraram um tempinho para vir nos prestigiar, para cobrar o nosso trabalho aqui. De novo, meu agradecimento. Obrigado. Obrigada, vereador Diego. Vossa Senhoria, vereador Euclides José, por favor. Deixa eu ligar. Novamente, senhor presidente, membros da mesa, vereadores, vereadora, funcionários da casa, imprensa, pessoas que nos visitam. Eu queria parabenizar o Nina, a prefeita, e sua equipe, por eles estudarem um projeto de trazer esses apenados para a Estância Velha, que são 10 apenados que vão trabalhar junto com um salário de R$680,
que vão trabalhar junto com a Secretaria de Obras, de Meio Ambiente, limpeza de ruas, roçadas, quando tiver trabalhar com erosões, ajudar a Secretaria de Obras. Isso foi uma coisa assim muito importante, muito bem pensada e um projeto bem vindo, porque Novo Hamburgo começou com 8 e hoje tem 60 funcionários dessa maneira para poder ajudar, dar uma economia muito boa. E cada 3 dias de trabalho tem um dia de redução da pena. Então são tudo pessoas de semiaberto que não são ninguém perigosos, que façam o trabalho, que vão sempre estar sob orientações, sempre junto com algum funcionário da prefeitura. E a SUSEP vai controlar se eles vão trabalhar, se estão trabalhando ou não. E aí de noite eles voltam para a prisão, aonde eles estão o semiaberto. Então de dia eles vão trabalhar e a SUSEP vai controlar esses funcionários também. Eu queria falar também sobre a Presidente Vargas, ali onde a gente caminha, e eu caminho quase todo dia ali, e tem muita criança andando ali de bicicletinha, o skate, brincando de bola, coisa assim. Só que tem muita gente mesmo. E então, de tardezinha ou qualquer hora ali, tem muito ciclista adulto empinando a bicicleta, e ainda que não aconteceu, não se deu nenhum acidente ainda, né? Não aconteceu nenhum acidente ainda. Mas pode acontecer, a gente sempre tem que evitar. Eu ando de carro há 40 anos, nunca bati, mas um dia todo mundo, nem todos têm tanta sorte às vezes que não sofrem um acidente. Então ali, evitar isso, acho que a gente tem que fazer ali uma marcação para que a prefeitura veja a maneira como fazer para os ciclistas andarem de um lado só. Podem andar de 2, 3, um do lado do outro, mas o resto deixa para os caminhões, para pessoas caminharem. E também tem, em sábado, domingo, tem muita gente ali tomando chimarrão, sentadas com os filhos pequenos. Então, acho que teria, antes, evitar alguma coisa pior. Eu vim lá do Portão hoje, eu solicitaria que o secretário de obra desse uma voltinha por lá. Olha, é muito buraco, é muita cratera, não tem como desviar, chega a ser assim, cai uma lasca assim, saiu fora, assim, é muito perigoso. Se tu vai desviar, vai bater num outro carro. Então é muito perigoso, tem que dar uma olhada urgente naquilo lá. E também ali no Campo Grande, na rua Campo Grande, ali entre a Igreja Católica e o loteamento Girassóis, dos dois lados, as crianças começou as aulas, as crianças têm que passar, as que vêm de lá, que vão lá no Renato Train, né? Tem um mato ali, não dá para passar. As crianças têm que pegar e andar na rua ali quase. Se chove, eles vão se... Só vou terminar. Ali as crianças vão se molhar todas e tem que evitar, se não vai acontecer um acidente também. Tá? Eu pediria que os roçadores fossem lá olhar. Se não foram olhar ainda, fazer urgente aquilo lá. Obrigado. Obrigada, vereador. Vossa Senhoria, vereadora Márcia Ribeiro, por favor.
Senhora presidente, já solicito meu espaço de liderança. Concedido. Obrigada. Hoje irei usar esta tribuna para ler um documento que recebi do Ministério Público, dando conta do arquivamento de uma reclamatória feita ao MP contra o meu mandato. Promoção de arquivamento. Eminente presidente, senhores conselheiros. Trata-se de inquérito civil instaurado a partir de reclamação da vereadora Veridiana Monteiro, em que a noticiante relata situação de ilegalidade na contratação de assessor por membro do Poder Legislativo de Estância Velha, uma vez que a Câmara de Vereadores desta cidade não dispunha de cargo de assessor de vereador, nem tampouco regulamentação sobre eventual serviço voluntário. Na notícia de fato, apontou o uso de recursos públicos pelos assessores da vereadora Márcia Inês Ribeiro. Recursos públicos estes de titularidade da Câmara de Vereadores de Estância Velha. E a inexistência de projeto de lei visando a regulamentar o serviço voluntário nesta Casa Legislativa. Oficiou-se a vereadora, apontada na reclamação, para fins de prestar esclarecimentos sobre a reclamação, conquanto o prazo para manifestação tenha transcorrido em Albis. Expediu-se ofício à Câmara de Vereadores de Estância Velha para fins de remessa a esta Promotoria de Justiça de suposto protocolo de autorização lavrado pela investigada Márcia Inês Ribeiro. Sobreveio resposta com a juntada do documento solicitado. Juntada aos autos, relação nominal dos servidores integrantes da Câmara Municipal de Vereadores, foi instaurado o inquérito civil, que ora se arquiva, constatando como investigadas Márcia Inês Ribeiro e Valdinéia Moreira da Silva Engelmann. Oficiou-se a Câmara de Vereadores solicitando informações acerca do vínculo laboral desta, uma vez que consta no site da Transparência como coordenadora administrativa daquela Casa Legislativa, bem como esclarecimento sobre o deferimento pelo presidente do Legislativo desta cidade da utilização exclusiva de servidor da Câmara por um de seus edis. Juntado aos autos, ofício com resposta do presidente da Câmara de Vereadores. Considerando a manifestação do presidente do Poder Legislativo estanciense, determinou-se novo contato com a notificante, visando a apurar a veracidade das informações repassadas, expedindo-se mensagem eletrônica à vereadora reclamante, em que pese tenha esta se quedado inerte. Vieram os laudos conclusos. É o relatório. O presente expediente teve por objeto investigar Márcia Inês Ribeiro, brasileira natural de Três Passos, residente na rua tal, João Lourenço, 995, Estância Velha, e Valdinéia Moreira da Silva, Engelmann. Após denúncia de vereadora integrante do Poder Legislativo desta cidade, na qual informava o exercício irregular de cargo por esta, uma vez que estava a utilizar, a mando daquela, recursos materiais da Câmara de Vereadores, sem possuir qualquer vínculo laboral, formal, com a respectiva Casa Legislativa e seus integrantes. Tomadas as medidas de praxe pelo Ministério Público, com a expedição de ofícios à investigada Márcia Inês Ribeiro, assim como a Câmara de Vereadores, apurou-se que Valdinéia prestou assessoria voluntária, aquela noticiada até agosto de 2017, conforme instrumento de procuração juntado aos autos, conquanto não houvesse ato normativo regulamentando a prestação do serviço voluntário em comento. Nada obstante, não se vislumbra irregularidade passível de improbidade administrativa ou prejuízo ao erário, tendo sido apenas questão particular da vereadora,
que buscava auxílio intelectual no exercício do mandato. Consigna-se ainda que, após a assunção da nova mesa diretora da Casa Legislativa Estanciense, oportunidade em que a investigada Valdinéia foi contratada para o cargo em comissão de coordenadora administrativa desta casa, prestando serviço a todos os vereadores, indistintamente, conforme portaria de nomeação. Sendo assim, diante da atuação efetiva da Câmara de Vereadores de Estância Velha, formalizando o vínculo laboral da investigada Valdinéia com esta Casa Legislativa, cargo em comissão, não há necessidade, ao menos por hora, de prosseguimento do expediente, já que tomadas as providências cabíveis pela autoridade administrativa. Para os efeitos do artigo 22, parágrafo 7 do provimento número 71 de 2017 da Procuradoria-Geral de Justiça, não se vislumbra hipótese de ilícito penal. Diante do exposto, tendo-se revelado desnecessário o ajuizamento de ação, a promoção deste agente é no sentido de arquivar o presente inquérito civil nos termos do artigo 9º da Lei nº 7.347 de 85. Ciência às partes e, após, remeta-se o presente ao Conselho Superior do Ministério Público para apreciação da promoção de arquivamento. Senhoras e senhores aqui presentes, colegas vereadores, presidente da Casa, fiz questão de tornar pública esta decisão do MP sobre esta questão, para que a população fique atenta do fato de que a eleição de quem se traveste de novo não significa necessariamente a nova política. Muitas vezes reafirma velhas práticas, quando não falta também o caráter. Agradeço a atenção de todos. Percebi que todos prestaram muita atenção. Muito obrigada. Obrigada, colegas vereadores, e uma boa noite. Obrigada, vereadora. Vossa Senhoria, vereador Lotário Sevold, por favor. Dispenso saudações, que assim eu fiz, já o fiz. Só cumprimentar nossa imprensa através do diário, nosso colega Isaías, que a gente não tinha cumprimentado. Eu uso a tribuna só para esclarecer aquelas pessoas que talvez não sabem, e já falaram aqui a respeito do projeto daqueles apenados que vêm trabalhar. Isso é um convênio que a Prefeitura tem com a Secretaria da Segurança, que vão vir, parece que 10 apenados para trabalhar aqui, num custo bem barato. Vai ter algum custo sim, mas é baixo. Então, nada mais correto de dar-nos a chance a essas pessoas que talvez possam ser reintegrados novamente à nossa sociedade. Com isso, eu parabenizo o nosso secretário aqui presente, o Nina, pelo trabalho que vem fazendo desde setembro do ano passado já. É um trabalho bastante complexo, mas que chegou no momento de termos uma solução para isso. Até gostaria de dizer também que pedir ao Executivo que talvez esses apenados, gostaria que eles ficassem atrelados à Secretaria do Meio Ambiente. Eu digo isso por quê? Porque o ano passado, quando a roçada e a capina estava de responsabilidade dessa secretaria, funcionou muito bem. Eu pediria, então, encarecidamente ao Executivo, não sei quem vai cuidar dessas pessoas, mas que fossem atreladas, de repente, à Secretaria do Nina, eu tenho certeza que ali eles vão trabalhar bem melhor. Parabéns, Nina. Parabéns também pelo 4º fórum realizado dos nossos agricultores sábado passado. Não pude estar presente, mas falando com alguns agricultores, foi sim de grande valia.
Parabéns pelo trabalho que vem sendo feito. Foi falado também aqui do piso dos professores, no projeto que está entrando, acho que foi o colega Boni que falou. Eu acho que também nós temos que respeitar, porque se é lei, nós temos que cumprir a lei. Ela já não vem sendo cumprida desde 2014, se não me falha a memória. Estamos com professores na justiça, vai custar caro essa conta, e eu acho que está na hora de pagarmos sim esse piso salarial aos nossos professores. Por quê? Eu tenho certeza que daí para diante o custo vai ser bem menor. Porque se entrarem na justiça todos esses professores, esse piso não for pago, a conta vai ser alta. O município não vai ter condição de pagar essa conta. Então, sou a favor sim de pagar esse piso, que pelas contas que eu vi, o que foram feitas ali, parece que o Fundeb vai arcar com 70% a 80% desse valor de cada professora. Então, para a prefeitura, não vai sair tão caro, não, esse piso que vai ter que ser pago a partir de março. Muito obrigado a todos e tenham um bom retorno. Obrigada, vereador. Vossa Senhoria, vereador Carlos Dietrich, por favor. Senhora presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, todos já citados nessa casa, a imprensa, quem está assistindo pelo Facebook, eu gostaria de falar sobre as reuniões que faço parte como presidente da Comissão Parlamentar Fiscalizatória. E gostaria de agradecer a todos pelas reuniões, ótimas reuniões que estamos tendo, pois ontem, semana passada, entraram uns 8 projetos no Legislativo. Passou pelo CCJ ontem, que o Gringo é presidente, veio para a nossa comissão e todos eles hoje já subiram, foram analisados e votados, só um foi pedido vistas. Isso é muito importante para que a gente consiga fazer os trabalhos andar cada dia melhor e mais ligeiro. Também gostaria de falar sobre esse projeto que o Nina, tanto já falado aqui a presença dele, realmente de fundamental importância, pois o Executivo tem um problema de mão de obra mais braçal muito grande. Isso já havia na época do Valdir, hoje existe na época da Ivete, uma preocupação muito grande nessa área, e esse projeto acho que vai melhorar bastante, se é 10 pessoas, não é? Ajuda em vários itens e o pessoal da segurança vai mandar para a Estância Velha os currículos de cada um. Então, o município vai poder escolher, não é, aqueles mais capacitados. Eu até comentei com o Nina que nós não temos pedreiro em Estância Velha, no caso, né, concursado, que seria importante trazer alguns, porque várias obras de Boca de Lobo e tudo, que o pessoal não dá conta. E também, como o colega falou aqui, nós temos quase 1000 erosões em Estância Velha, que já vem de anos e anos e anos e anos, que o pessoal não dá conta. Isso tudo, como o colega falou, que em Novo Hamburgo já tem 60 penados, né, trabalhando, e quem sabe no futuro pode aumentar a instância para começar a terminar com esses problemas, porque cada chuvarada é um caos. Esses canos estão cada dia mais podres, serviço mal feito, cada dia pior. Também gostaria de falar sobre a indicação que o colega vereador fez das pracinhas lá da praça. Tem só um problema. A ideia é muito boa. A ideia é boa. A preocupação é o seguinte:
Sempre tem os vândalos no fim de semana, de noite, que pode estragar, e daí na segunda-feira as crianças não têm a pracinha lá que está quebrado. Tudo isso tem que ser analisado. Também gostaria de falar do Fórum da Agricultura, que foi sábado de tarde. Quero também dar os parabéns ao pessoal da Secretaria do Meio Ambiente. Tinham vários e vários colonos lá. Acho que só não foi aquele que realmente tinha compromisso, porque muita gente. Foram falados sobre vários assuntos, mas principalmente da energia limpa, energia solar. Isso é o futuro. Nós temos aqui um sol lindo, maravilhoso, que nós temos que utilizar. A única coisa que eu fico questionando é por que ainda tão caro. A gente sempre fala de custos e custos e custos, e é um fato. Qualquer coisinha que vai fazer é 50, 60, 100 mil. Eu acho que, por isso é importante que foi falado, que já tem não sei quantos mil já no Brasil, né? E a concorrência vai fazer esse preço cair. Ainda bem. Está na hora. Também gostaria de falar do Renova, que nós já estamos começando a limpar a cidade novamente, porque o mato toma conta. E como eu já havia falado aqui, o pessoal criticava do mato, com razão, mas sempre tem o período das licitações, sempre tem o período que é de janeiro, que tem que fazer as licitações, eu sempre venho falando. Jean, tu me dá um minutinho? Sobrou 4 minutos ainda, vereador. Tá bom. Então, de tantas e tantas coisas importantes que a gente vem falando. Vereador, eu não sei se o senhor me permite a parte. Pode sim. Sobre a roçada. Se for para falar sobre algo importante. Sobre o seu assunto. Sim. O senhor falou da questão das licitações da roçada. Sim. Até onde eu sei, o meu conhecimento é que é a mesma empresa que faz há 6, 7 anos. É a mesma empresa que faz, não é licitação nova, não. Não é renovada? Não, é renovada, não tem licitação nova. Tá entendendo? Se parou a roçada foi por algum outro problema financeiro ou de planejamento. Ou férias ou... Não, a empresa ela não tem férias. Não tem a férias. A prefeitura contrata férias. a roçada, não o funcionário. Sim. Mas a empresa tem que dar férias para o funcionário. Tu nunca trabalhou de empregado? Também tem que dar férias. É interessante. Interessante. O senhor trabalhou sempre 12 meses por ano. Tá louco. Bom, desculpe. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador. Vossa Senhoria, vereador João de Godoy, por favor. Senhora presidenta, a mesa, colegas vereadores, funcionários da casa, doutor Felipe, nosso jurídico, a imprensa, o Ari Schneider e o diário, seu Arne e dona Ethel, secretário do Meio Ambiente, o diretor da Agricultura. Sábado, eu participei do 4º Fórum da Agricultura e Pecuária. Olha, a alegria daqueles agricultores, porque hoje eles são reconhecidos. Porque em 2018 foi distribuído para os agricultores adubos, ureia, milho para plantio, plástico para fazer canteiros, tem a reta escavadeira, tem o trator para lavoura, para lavrar, mudas de acácia, cítricas. A gente viu que hoje o Executivo, juntamente com o Meio Ambiente, com o Nina e com o diretor da Agricultura,
estão trabalhando em prol do agricultor, que antes não era reconhecido. Hoje estão de parabéns toda a secretaria, o diretor, o executivo e todos os agricultores, porque tem uma equipe que está coordenando eles. Vereador Dudu? Sim, Diego. Não, só gostaria de fazer também, só para colaborar com a sua fala, também exaltar o nome do Claudemir Basso. Né? O Basso também faz um trabalho exemplar lá no costado, né? Grande Basso. Sim. Foi falado antes em se afogar no veneno das lágrimas, porque todos os vereadores ganharam esse convite e nem todos estavam lá. E aí eles se queixam que não ganha convite para a reunião das professoras, para o piso. Isso é lei, o piso é lei. E dizer que vai se afogar nas lágrimas, eu acho difícil, vereador. Eu acho que é mais fácil o senhor se afogar no seu veneno, porque o senhor é venenoso. As professoras não, o executivo também não. E nem a secretária da Educação. Agora o senhor, sim, o senhor é venenoso. Obrigado, boa noite a todos. Tenham uma boa semana. Obrigada, vereador. Nesse momento, passa a presidência, então, ao vereador Lotário, para fazer uso da tribuna. Cedido. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Márcia, funcionários da casa, imprensa, demais pessoas representantes do Executivo, comunidade que nos visita nessa noite, a todos aqueles que nos assistem pelo Face também, sejam todos muito bem-vindos. Representante do nosso sindicato aqui dos municipários, sempre atuante, bem presente nas nossas sessões, muito bom ver isso. Gostaria de parabenizar a Secretaria do Meio Ambiente pela realização do 4º Fórum dos Agricultores, onde foi tratado a respeito da energia solar, né, que eu acho que é o caminho para a gente seguir aí até para resolver os vários problemas, né, de fornecimento de energia que a gente vem tendo. E também parabenizar pelo projeto de contratação de mão de obra de apenados. Acho isso muito importante. Se cada setor cumprisse com seu papel, nesse sentido, na sociedade, quem sabe a gente ia reduzir o número, né, de pessoas, de presidiários, e reinserir eles na sociedade, dando uma perspectiva diferente da que se tem hoje, né? Que normalmente se fala que, permanecendo nos presídios, as pessoas aprendem ainda mais sobre crimes, né, e não sobre reinserção social. Gostaria de colocar também a respeito da manifestação do Ministério Público, a vereadora Márcia, que fiquei feliz de saber, até porque isso permite que os vereadores que queiram agora possam contratar assessoria nessa casa. Nós tínhamos um apontamento do controle interno do município na época, em que a vereadora tinha assessora aqui, dizendo que teria sido criado vínculo empregatício. Tínhamos um parecer da nossa assessoria jurídica, não tinha. Mas assim uma orientação de que, na verdade, conforme a lei, né, doutor Felipe, não se criaria vínculo empregatício. Então, nada mais justo que a gente solicitar um parecer para o Ministério Público. Vereadora Veri, só me permite uma parte, sim, só para esclarecer. Bem rápido. Quando eu fui eleita vereadora, né, e assumi o mandato aqui, a primeira atitude, no primeiro dia que eu entrei nesta casa, eu fui conversar com a Procuradoria da Casa, para ver da possibilidade de contratar uma assessora paga com subsídio do mandato da vereadora. Sim. E várias vezes nesta casa eu falei sobre isso.
Várias vezes eu falei sobre isso, subia na tribuna, eventos que sempre, né? Inclusive a Procuradoria me deu carta branca, né, dizendo que nada, porque dentro do gabinete, o gabinete é do vereador, né? Inclusive emiti 2 documentos, né, doutor Felipe? O doutor Felipe, acho que é minha testemunha. Emiti 2 documentos, um da minha assessora vereadora e um do meu marido, que também faz a minha assessoria do meu mandato. Que foram, né, protocolados, inclusive. Protocolados, aceitos pelo presidente da casa da época, isso em janeiro de 2017, e em agosto acontece isso. Então, eu fiquei muito triste, né, naquele momento, mas não pude me manifestar porque eu não sabia o que ia acontecer. Então, recebendo agora, eu precisei fazer isso para esclarecer a comunidade, esclarecer os meus eleitores, porque muitas pessoas não entenderam por que a vereadora Márcia deixou de ter assessora. Muito obrigada. Não, eu acho justo, compreensível, entendo, né, com certeza. E eu acho que agora sim a gente tem esse parecer, porque tinha um descompasso de informações. A gente sabe que muitas coisas, inclusive o vereador Django, aqui dentro, ano passado, fez portarias com algumas determinações por indicação do controle interno, né, Django? Sabe como é que eles ficam em cima da casa. Então, havia um descompasso de orientação. Hoje, a gente tem um respaldo legal para isso. Então, fico feliz. Eu acho que isso soluciona um problema, vem esclarecer tudo. Não tinha nenhuma questão pessoal nisso, tanto que eu me dava muito bem com a Valdineia, dava carona para ela todo final de sessão para casa, sem problema nenhum. E acho bom quando as coisas se esclarecem. Inclusive, a minha manifestação hoje aqui na tribuna, e já solicito ao colega vereador Saci para me conceder o espaço de liderança, é a respeito de críticas. Eu gostaria hoje de agradecer assim, a todos os meus críticos, e agradecer de verdade, que como é maravilhoso a gente ter essa capacidade de ouvir críticas, e acho que todos nós devemos ser assim. E o discernimento de poder ouvir e separar o que nos serve daquilo que não nos serve, porque quando a gente não deve, a gente não tem nada a temer. Eu mesma já tive várias denúncias no MP com pareceres que também foram arquivados. Então, acho isso bom, porque à medida que as pessoas te questionam, tu tem mais respaldo para dizer que tu está no caminho correto. E como é bom saber que a gente tem pessoas que realmente se importam com a gente e nos sugerem a melhorar, nos avisam quando estamos equivocados. Muitas críticas não falam da verdade, talvez por ignorância das pessoas em relação ao assunto. Essas a gente esclarece e, bem, se não nos serve, a gente deixa de lado. Aquelas críticas que apontam os nossos equívocos, essas servem para nós nos aprimorarmos e para a gente mudar a nossa conduta, nos ajudando a nos tornarmos melhores a cada dia. E assim sou eu. Aceito muito bem a todas as críticas, acho que todos nós devemos ser assim. Diferente de pessoas somente inteligentes, que somente produzem e criam coisas, os sábios testam as suas criações e avaliam se o que criaram tem aplicabilidade prática, se é realmente útil. Para tanto, precisamos testar na prática nossas ideias. E é assim que nós vamos fazer, inclusive aqui com o regimento interno dessa casa, do qual todos participamos da elaboração, estamos testando o regimento, A gente vai ver o que é útil, o que deve ser mantido, o que é inútil, o que deve ser revisto. Mas é somente colocando todo o regimento em prática e na íntegra que a gente vai conseguir fazer isso. É assim que estamos fazendo. Se todos colocassem em prática as leis, estatutos, portarias e outras das nossas criações, que são necessárias para regrar a vida em sociedade, a gente não viveria num país onde muitos, às vezes, falam que é uma baderna. Bom, se eu ajudei a escrever junto com o advogado dessa casa, os outros 8
colegas vereadores, o regimento interno, da minha parte, eu não tive todo esse trabalho para servir de enfeite. Vai ser cumprido e corrigido no que for inútil. Assim teremos algo bom, prático, funcional. Isso é fazer as coisas com compromisso pelo melhor. Se todos pensassem assim, acho que a gente estaria num mundo melhor. Sabe, todos os dias eu acordo disposta à vida e ao mundo. Não que eu espere algo da vida ou do mundo ou das pessoas. É que eu estou disponível para servir e apreciar todos os momentos da nossa existência, que é, por sinal, tão breve e curta, né? Então, eu estarei eternamente disposta a mudar, a melhorar e a rever minha conduta. E agradeço a todos aqueles que, de alguma forma, me impulsionam a me tornar cada dia uma pessoa melhor e com mais sabedoria. Agradeço a todos os meus críticos, sejam todos muito bem-vindos, continuem com as críticas, que está sendo ótimo. Dessa forma, então, eu encerro o meu pronunciamento nessa noite. Uma boa noite a todos e todas, um bom retorno a seus lares. Muito obrigada. Devolvo o trabalho à presidência. Obrigada mais uma vez a todos que nos acompanharam nessa noite, aqueles que se fizeram aqui presentes, né? A todos que nos acompanharam pelo Facebook também. Não havendo mais nada a tratar, invoco a proteção de Deus e declaro encerrada essa sessão. Convoco Vossas Senhorias, vereadores e vereadora, para a próxima sessão ordinária, no dia 26 de fevereiro de 2019, às 19 horas.